Eu espero que você, a senhora, o senhor, esteja tendo um excelente dia hoje, mas vamos falar aqui de pessoas que estão tendo um péssimo dia. Eles estão tendo um péssimo 8 de setembro. Para quem não está nas bolhas bolsonaristas, fica difícil saber, até porque eles são realmente uma bolha. Mas tem gente, muitas pessoas no Brasil, eu estou falando de milhões de pessoas, que realmente acreditavam que hoje haveria um golpe de Estado, que ontem haveria um golpe de Estado e que hoje o Brasil já estaria numa ditadura bolsonarista. Que o Bolsonaro iria ontem prender os ministros do STF. Veja bem, eu não estou falando de fechar o STF, não. Estou falando de prender os ministros do STF, os 11, que ele fecharia o Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Militar estaria acima do STF e julgaria toda a oposição ao Bolsonaro, e que todo mundo acabaria preso e até pena de morte eles queriam para alguns. Teve gente que começou a estocar alimentos e tirar dinheiro do banco porque as estradas iriam fechar e haveria desabastecimento durante a primeira fase do golpe bolsonarista. Eles acreditavam. Teve gente que gastou dinheiro do próprio bolso, com gasolina a R$7, para ir para Brasília ou para São Paulo apoiar o golpe. Alguns viajaram 2, 3 mil quilômetros. E eu tô falando, não estou falando dos grandes empresários ricos, não. Estou falando de gente de classe média, média alta que foi. Assim, fascistas que realmente acreditavam que ia ter golpe. O Bolsonaro criou uma expectativa muito grande nesse pessoal. A expectativa foi criada pelo gabinete do ódio e o Bolsonaro não satisfez a expectativa. Pior, foi um fracasso, um fiasco total. Aí eles sabem que gastaram dinheiro, gastaram tempo, gastaram expectativa e participaram da maior humilhação do governo Bolsonaro até agora. Olha, tá um quebra-pau nos grupos bolsonaristas. Quando o barco começa a afundar, a base bolsonarista racha, eu vou falar, não tem volta. Aquela pouca popularidade que o Bolsonaro tem, ele tá conseguindo rachar o próprio núcleo bolsonarista. Foi um dos maiores tiros no pé que ele poderia dar. Muita gente fala do tiro no pé que o Bolsonaro deu por cometer outro crime, por fazer com que o STF agora esteja completamente unido. Até o Cássio Nunes está unido com os outros ministros contra o Bolsonaro, por fazer com que o Arthur Lira esteja mais pressionado do que nunca. Agora o STF vai enquadrar o Arthur Lira, vai começar a mirar as arminhas do STF para o Arthur Lira também, não só para o Bolsonaro, porque são cúmplices. Quer dizer, não é só esse tiro no pé. Tem o tiro no pé dele rachar a própria base, porque ele criou uma expectativa que ele não fez. Todo mundo acreditava que o Bolsonaro seria o cara que ia lá e ia dar o golpe. Não deu. Vou mostrar aqui as mensagens, vamos rir junto. Teve até acidente, teve gente que foi lá e deu PT no carro, perdeu o carro todo. Eu vou mostrar isso tudo, mas antes um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é? Eu sou. Então inscreva-se aqui no canal, aproveita e curte o vídeo. Olha, aqui no Plantão Brasil, você chegou aqui agora, você não sabe. Mas a gente não apenas faz oposição todos os dias. Desde 2019, lá, quando o pessoal da esquerda tinha medo de falar que era de esquerda, tinha medo de sair nas ruas, quando o bolsonarismo parecia ser a maioria, parecia que esse pesadelo nunca ia acabar, eu estava aqui no Plantão Brasil mostrando na cara e falando, somos mais fortes que eles, nós somos maioria e nós vamos derrotá-lo. Inclusive, eu falo aqui em todos os vídeos, pra cima deles. Aqui não tem mimimi, não tem covardia, não tem, estou assustado, não. A gente vai pra cima deles, inclusive nas ruas. Olha, no Plantão Brasil a gente tá rodando com carro de som há mais de um ano. A gente já rodou em 163 cidades de 24 estados denunciando os crimes do Bolsonaro. Então, mesmo quando parte da esquerda ainda estava com medo, a gente já estava nas ruas. No final do vídeo aqui eu vou mostrar um trecho do carro de som rodando ali ontem, em pleno 7 de setembro, em Indaiatuba. Mostra aqui até a rua que estava rodando, a rua, o CEP e tudo mais. No final do vídeo eu mostro aqui um trecho do carro de som lá em Indaiatuba. A gente está indo para cima deles. Então inscreva-se aqui no canal. Olha, embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Ou aqui em cima eu deixo inscreva-se aqui. Clica ali e você está ajudando a oposição. Quem quiser ajudar as ações dos carros de som, a gente distribuiu adesivo também lá ontem em Goiânia. Embaixo do vídeo tem um botão seja membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e deixo também as minhas outras redes sociais para a gente continuar indo para cima desses malditos. Agora eu vou mostrar aqui alguns trechos, porque vamos dar risada, que a coisa tá muito boa. Os bolsominions estão desesperados. Aqui tem uma página no Twitter que chama Prints Bolsonaristas. Aí algumas dá para pegar de lá, porque olha só aqui. Isso ontem, 11 da manhã. Veja o que fala o bolsonarista. Quem quiser pausa aí para ver. Povo Nutella do papapá. 35 anos sendo escravos do comunismo e agora querem cobrar o presidente Bolsonaro e que ele tome atitude da noite pro dia. Não foi da noite pro dia, ele ficou 2 meses falando dessa manifestação. Aí, outro, ele sempre cita esse doutor Marcelo Frazão, não sei quem é, deve ser algum bolsonarista que influencia os loucos. Aí, quem quiser pausa, vai pausando para eu ver quando eu mostro, para quem quiser ler, mas eu leio aqui. Olha, doutor Marcelo Frazão disse em vários áudios, não esperem que o presidente tome uma atitude amanhã ou essa semana. Não ia ser dia 7? Tá.
Vamos continuar fazendo a nossa parte. Quem mora em Brasília, onde está tendo acampamento, vá para as ruas. Quer dizer, nós vamos ficar aqui em casa, quem mora em Brasília que se vire indo para as ruas. Aí, ainda ontem às 17, tomara que amanhã ele tome alguma atitude, tá? Aí vai passando. Aí outro bolsonarista aqui, ó. Quem quiser pausa, mas eu vou ler. As pessoas que acham que hoje o presidente ia resolver o problema do Brasil, ele não vai dizer, porque ele não pode dizer. Ele vai agir na hora certa. Quer dizer, agora você tem que esperar indefinidamente o golpe que o Bolsonaro prometeu. Esses todos estão falando isso é porque muita gente nos grupos começou a falar: eu não acredito mais no mito, o Bolsonaro mentiu, o Bolsonaro traiu a população. Aí chega aqueles para apagar a fogueira. Aí mais bolsonaristas dizendo: o povo deu a ordem. Cumpra-se, eles acham que eles são realmente o povo. Cumpra-se, limpeza já nas instituições, afastamento dos condenados, afastados pelo Tribunal Penal Internacional e Tribunal Militar Internacional. Cumpra-se no Brasil e no mundo. Aí teve um gado aqui que foi mais inteligente, vários estavam dizendo assim, falando: ó, infelizmente, dá para ler aqui? Infelizmente não é verdade. O povo autorizou, terceirizou, tirou fotos e pronto. Todo mundo já está em casa tomando um banho quente, esperando alguém fazer o que era para nós fazermos. Aí, o outro: o que acontecerá amanhã? Veremos cenas dos próximos capítulos? Veremos muita gente ser presa nos próximos dias. A casa vai cair para todos eles. Teve um vídeo aqui que eu dei muita risada. Olha isso aqui. Ontem, em pleno 7 de setembro, bolsonaristas causaram um engarrafamento. Dá para ver aqui quantos carros batidos. Agora imagina que esse pessoal, muitos deles vieram de outros estados, viajaram 1.000, 2.000 quilômetros para ver o mito dar o golpe. O mito deles dar o golpe, e é isso que eles tiveram. Ó. Alguns tiveram perda total no carro. Foi um acidente com muita gente. Ninguém saiu ferido gravemente, mas os carros deles, além de tudo isso, de não ter golpe, esse pessoal ainda teve prejuízo. E bolsonaristas à meia-noite, olha só como é que estava o humor no grupo bolsonarista. Eu vou ler. O que ele está sabendo disso ser muito preocupante, diz que amanhã vai ter prisões em todo o país. Já começa a prender os bolsonaristas. Pois é, eles acham que essas prisões são do Alexandre, que quem vai ser presa são os ministros do STF. Lembre-se disso, eles não estão achando que vão ser presos eles. Eles acham que o Bolsonaro vai dar o golpe. Ele fala: governadores, por exemplo, quem efetuará as prisões? Aí o outro: Polícia Federal. Aí alguém fala: meu primo acabou de comprar um AP, devo me preocupar. Eles estão realmente achando que vai ter golpe, que vão fechar as estradas, que o real vai desvalorizar. E eles acham bom, viu? Não pense que eles acham que isso é uma crise, que é um problema. Eles acham ótimo. Aí eles falam: tirar investimentos também? Sim. Criptomoedas principalmente. Nos mandou tirar real do Brasil porque não vai valer mais nada. Aí alguém, 00:56, os bolsonaristas não dormiram. Tô com a TV estatal ligada para ver se vai ter pronunciamento de emergência. Os caras estavam achando, na noite de ontem para hoje, era dia 8, estavam realmente achando que ia ter golpe. Que, vai ter golpe, o Bolsonaro vai. Agora o que acontece? Eles começam a brigar entre si, alguns começam a tentar apagar o fogo, mas vai começar a apontar de dedos, um apontando o dedo para o outro. Principalmente esses que estavam inflando mais para as manifestações. O que acontece? Eles ficam passando vergonha porque não teve nada. Estava inflando, falando que ia ter golpe, que ia fechar a estrada, tudo mais. Não teve. Aí aqueles que foram lá para ver isso começam a brigar. Por quê? Porque muita gente gastou dinheiro do próprio bolso. Muita gente perdeu tempo, faltou ao trabalho, ganhou lá R$100 de esmola lá para ir, para pegar o ônibus e ver o Bolsonaro, mas muita gente perdeu trabalho, perdeu tempo, perdeu ânimo para fazer isso e não deu em nada. Aí começa a revolta. O Bolsonaro conseguiu agora, rachando o núcleo dele, o que vai acontecer? Alguns vão começar a migrar para outros fascistas e outros vão começar simplesmente a rejeitar o Bolsonaro. Claro, eles tentam, principalmente usando o gabinete do ódio, que está muito fraco hoje em dia, eles tentam fazer com que esse povo não saia da bolha e trazer mais gente para a bolha. Mas está cada vez mais difícil, porque as narrativas que eles criam estão se mostrando mentirosas uma após a outra. Aí esse povo pode até... Veja bem, esse povo está completamente
manipulado, pensando que tem que ter voto impresso, que não temos liberdade, que os comunistas vão invadir, mas eles começam a ver, peraí, mas o herói de tudo isso não é o Bolsonaro. Inclusive é mais fácil o Bolsonaro ter se aliado ao outro lado do que ele ser o verdadeiro herói. O herói deve ser outro, deve ser o Weintraub, deve ser algum outro. Vamos ver quem o professor Olavo de Carvalho vai indicar de agora em diante. É isso que acontece com esse pessoal. Péssimo pro Bolsonaro. Foi um tiro no pé, isso é um tiro no pé muito maior para ele do que simplesmente os crimes que ele comete. Porque os crimes que ele comete, ele vai pagar lá na frente. Não é hoje ou amanhã. Isso acelera muito mais o pagamento dos outros crimes que ele já cometeu. O Bolsonaro podia ter feito qualquer ataque ao STF, mas o que ele jamais poderia ter feito é trair o seu próprio público. Quando ele traz o seu próprio público nas coisas que piora a vida deles, como por exemplo com gasolina caríssima, gás caríssimo, inflação e tudo mais, ele consegue criar uma narrativa para que esse pessoal pense que a culpa não é do Bolsonaro. Mas, quando ele trai o público no golpismo, aí esse pessoal fala, oh, peraí, a culpa só pode ser do Bolsonaro. Ele falou que ele ia bater de frente com esse pessoal. Por que ele não está batendo de frente com a política? Inclusive no discurso de ontem do Bolsonaro, principalmente no primeiro em Brasília, ele tentou se mostrar como o cara antipolítica. O cara que colocou Arthur Lira e o Ciro Nogueira no governo tentou se mostrar como antipolítica. Para quê? Para ver se ele conseguia... Já no discurso ele já estava pensando nisso. Não pense que saiu da cabeça do Jair, que tem minhoca. Claro, os assessores dele já estavam pensando nisso em quê? Em como culpar outra pessoa pelo fracasso. A narrativa do Bolsonaro agora vai ser o seguinte: não deu para dar golpe no dia 7 porque a velha política não me deixou. Eu sou a nova política, eu sou contra tudo isso que tá aí. Olha, eu vou falar. Para quem analisa a política há muito tempo, acompanha há muito tempo, eu vou falar, isso é você pegar a figurinha repetida. Figurinha repetida não completa álbum. Figurinha repetida não dá... Ele pode até conseguir voto de meia dúzia, mas ele vai tentar inflar mais a bolha dele, falando que ele é o cara que tá contra a política. E olha, isso não funciona mais. Tanto é que na última eleição, a de 2020, eleição para governador e prefeito, os grandes vencedores da eleição foram os velhos políticos. A velha política ganhou a eleição, foi o Centrão. Aqueles lá que estão lá... Teve cidade que elegeu político que tá lá há 30 anos roubando, nunca fez nada pela cidade, mas falaram, chega de aventureiro, que aventureiro dá errado. Pelo menos coloca esse cara aí que a gente já sabe qual é a porcaria que ele é. É isso. A velha política ganhou muito com o Bolsonaro como nunca antes. Aí o Bolsonaro pega a figurinha repetida e fala, sou contra tudo isso que tá aí. Você é o presidente, cara, você não fez nada. Ele não consegue mais convencer gente suficiente para ele ter 30, 40% dos votos, muito menos para ele conseguir bater de frente com o Lula. Porque se é pra falar, nós somos contra tudo isso que tá aí, pô, mas Bolsonaro, isso que tá aí é você. E antes de você tava bom o Brasil. Quando era ainda o Lula, Dilma, o Brasil tava ótimo, e agora não tá. Então é melhor aquilo que tava lá mesmo, que era o Lula. E aí, muita gente que não gosta do PT, não gosta do Lula, que foi doutrinada a não gostar do Lula, fala, eu torço o nariz, eu aperto 13 e eu vou com o Lula e vamos que vamos, porque eu quero que volte a ser como era nos tempos dele. E é por isso que o Lula não para de subir nas pesquisas. E quando uma pesquisa mostra o Lula subindo, isso quer dizer, sabe o quê? Nada. Mas quando 10 pesquisas com metodologias diferentes, algumas são feitas por telefone, outras são feitas pessoalmente, a metodologia também fala qual tipo de pessoa que a gente vai entrevistar, quantas de cada faixa etária, quantas em cada cidade, em cada estado, em cada região, metodologias diferentes, institutos diferentes, contratadas por pessoas diferentes. Essas pesquisas todas mostram o Lula subindo e o Bolsonaro no pior momento do seu governo em queda livre. Veja bem, não é uma queda que está assim. Não, é uma queda livre, é pior em todos eles. Aí, eu vou te falar, é porque as pesquisas estão mostrando exatamente a realidade do Brasil e agora a queda livre do Bolsonaro vai se acentuar, porque os próprios bolsominions perderam completamente a paciência com ele. Teve um bolsominion aqui dizendo, isso foi hoje de manhã, hein? Foi 2 da manhã e depois você vai vendo o horário, eles achavam que a PF ia acordar amanhã, hoje cedo no caso, e prender os governadores. Aí tinha os outros falando aqui, quem quiser pausa para ler, eu vou ler aqui, Mas ele já decretou a intervenção federal. Ele decretou? Não fiquei sabendo. Até agora não chegou aqui. Chegou aí para você? Comenta aí. Chegou aí? Tem intervenção? Aí outro, verdade. Aí independência ou morte. Aí eles falam, vamos para a intervenção federal. Eles acham que realmente vai acontecer isso, mas sabe o que acontece? Chega amanhã, depois vai batendo desânimo, aí eles vão saindo do grupo, aí eles falam, esse Bolsonaro é um traidor. É isso. Quem quiser
apoiar, que a gente vai continuar indo para cima deles, porque esse pessoal, a gente não sabe onde moram essas pessoas todas, tudo mais, mas são milhões de pessoas, eles precisam escutar umas boas verdades. Então a gente tá falando umas boas verdades que eu vou mostrar ontem em Indaiatuba, ó, São Paulo. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu povo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta, então vamos deixar claro. Tá aqui e a gente vai atualizar a música. A partir da próxima semana já teremos mais trechos da música falando sobre a inflação, feijão caríssimo, gás de cozinha caríssimo, gasolina caríssima, tudo caro, e que a culpa é de quem? De quem é a culpa? É de Jair Messias Bolsonaro, o demônio. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo o Pix, deixo também o PicPay e as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes, quanto mais gente seguindo, mais força a gente tem para ir para cima deles. Falou!